Boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estar na nossa casa. Nós vamos iniciar com uma oração. Convido você e a família a fechar os olhos, buscando sempre o pensamento em Jesus, que nos suaviza, nos acalma, ilumina nossos lares. E que a gente possa, nesta noite, fazer algumas reflexões sobre um assunto tão importante e de como a gente sempre pode estender uma mão amiga para aqueles que sofrem mais do que nós. Então, em nome de Jesus, nós iniciamos a nossa exposição desta noite. O nosso tema de hoje é o que a Casa Espírita pode oferecer para aquele que está em sofrimento. Então, durante todo esse mês de setembro, nós falamos de itens relacionados ao suicídio. É um tema que deve ser tratado sempre. Demos mais ênfase neste mês, mas que deve sempre ser assunto para nós. O esclarecimento nos ajuda sempre muito. Nós gostaríamos de começar falando um pouquinho do que é a Casa Espírita, porque atendemos pessoas que chegam na casa e se dizem surpresas com o que encontram. E muitas pessoas ainda hoje têm receio de adentrar uma casa espírita. Acham que aqui vão encontrar imagens, rituais, pessoas recebendo espírito, vestimentas especiais. E na Casa Espírita não tem nada disso, né? A doutrina espírita, ela é simples, a Casa Espírita deve ser simples, nós não temos rituais e seguimos as obras da codificação de Allan Kardec. Então a Casa Espírita deve ser sempre simples e acolhedora, ela deve ser uma escola onde todos nós podemos aprender juntos. Nós vamos falar rapidamente das reuniões de estudos. Ela pode ser uma oficina onde nós podemos trabalhar, um templo onde nós nos encontramos a nossa espiritualidade, também um hospital, um pronto-socorro espiritual, onde nós encontramos conforto para as nossas almas e, consequentemente, também para o nosso físico, porque somos um ser integral. Outra coisa importante, nós respeitamos todas as religiões. A pessoa chegando aqui, nós não vamos de forma alguma obrigá-la a ser espírita. Lógico, se ela desejar estudar, será muito bem-vinda, nós vamos orientar e vamos acolher sempre, mas vamos atender pessoas de todas as religiões. Se estiverem felizes na religião onde se encontram, nós aconselhamos sempre a continuar. Mas a nossa casa está sempre aberta a todos. Temos diversas atividades na Casa Espírita e nós vamos descrevê-las rapidamente, cada uma delas. As reuniões públicas. Reuniões públicas nós podemos considerar todas aquelas em que são abertas ao público. Então, o que nós chamamos aqui na casa atendimento fraterno, que nós vamos esclarecer mais para o final, é também uma reunião pública. E assim nós podemos dizer que o Ceareiro está aberto a semana inteira para atender as pessoas. Durante o período de pandemia, nós suspendemos aquela reunião pública das terças-feiras, mas ela estará de volta agora a partir do dia 26 de outubro, em novo horário e novo formato, começando às 19h30. E as nossas lives, que são transmitidas às terças-feiras, a partir do dia 27 de outubro, passam então a ser transmitidas às quartas-feiras, no mesmo horário, às 20 horas. Então, quem participa da reunião pública na Casa Espírita acaba tendo uma noção do que é a doutrina espírita, com o passar do tempo, ele muitas vezes consegue ver uma obra completa, porque nós temos uma sequência e a pessoa então pode nos acompanhar e pode ir aprendendo. E aí, às vezes, desperta o desejo de estudar mais profundamente a doutrina, e aí nós encaminhamos para as reuniões de estudos.
Nessas reuniões, onde o objetivo é sempre o estudo do Evangelho de uma forma consoladora, no final sempre tem a aplicação de passes. No momento, os passes são coletivos, por segurança. Nós temos também as reuniões de estudos na Casa Espírita. As reuniões de estudo, durante esse período de pandemia, elas são online. Nós não paramos nunca de estudar, os grupos que estudavam continuaram estudando online e recebendo novas pessoas. Então, quem deseja participar de reuniões de estudos nos Ceareiros, é só entrar em contato com a gente pelas redes sociais e nós vamos inserir as pessoas em algum grupo no dia que for mais conveniente para ela, porque nós temos de segunda a quinta-feira, só não temos reuniões de estudos na sexta-feira. Então, na segunda-feira nós temos à tarde, às 1h30, temos à noite, às 20 horas. Às terças-feiras temos às 9 horas da manhã e temos às 20 horas. Às quartas e quintas, às 20 horas. Aos sábados temos às 10 da manhã e às 14 horas. E aos domingos, às 8 horas da manhã. Então, quem deseja estudar, nesses estudos nós inserimos as obras básicas da codificação, as obras de Kardec, os 5 livros básicos, que são o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho e a Gênese, além também de uma obra de mediunidade e o Novo Testamento. Nós vamos intercalando esses estudos. O estudo é muito importante porque ele nos ajuda no nosso equilíbrio, porque o conhecimento faz grandes mudanças na nossa vida. E a partir do dia 25 de outubro, alguns pequenos grupos voltarão presenciais. Devem retornar apenas 3 grupos. A preferência atual das pessoas é continuar o estudo online. Então, para os que desejam, continuam online. Temos também reuniões mediúnicas na casa. O que são as reuniões mediúnicas? São reuniões de intercâmbio com o mundo espiritual. Isso ocorre de forma natural, sempre com muito equilíbrio, com muito cuidado. Aqui no Ceareiros as reuniões são privativas, as reuniões mediúnicas. As pessoas só vão para as reuniões mediúnicas após passarem pelo estudo, terem conhecimento e saberem o que estão fazendo, o que vão fazer numa reunião mediúnica. É um trabalho importante que a gente deve ter todos os cuidados. Temos aqui também na casa a evangelização infanto-juvenil, que neste momento também ocorre online e continua aberto para receber crianças e adolescentes, o que vem ocorrendo durante todo esse tempo. Novas pessoas vão chegando e a gente vai inserindo nos grupos. Os evangelizadores, as evangelizadoras tratam da doutrina espírita com as crianças de uma forma muito tranquila, de forma agradável, que as crianças vão adquirindo o contato com a doutrina, o que faz muito bem. Temos também na casa a mocidade. São jovens que se reúnem de forma descontraída, mas séria, para se estudar a doutrina espírita. Também online e também aberto a quem queira participar. Temos também um grupo de irradiação. Irradiação é um grupo que faz oração para as pessoas que estão necessitadas, as pessoas nos procuram, nos pedem. Então nós fazemos todas as quintas-feiras, às 7h30 da manhã, fazemos oração para as pessoas, para os hospitais, para os locais de necessidade. São pessoas que estudam nos Ceareiros, uma condição é estudar nos Ceareiros, e um grupo de pessoas então tem essa incumbência de fazer as orações. Nós sabemos que o pensamento tem um poder muito grande e temos a certeza de atingir aqueles que necessitam. Temos também um outro trabalho chamado fluidificação mediúnica, que nesse momento também ocorre à distância. Esse trabalho é direcionado às pessoas que estão com problemas de saúde, que nos procuram no atendimento fraterno, então são encaminhadas e elas são orientadas para receberem essa vibração à distância, e que também tem um efeito muito bom
e que é aberto também a todos. Visitas fraternas. Esse trabalho durante a pandemia está parado, né? É um grupo também de pessoas que estudam aqui na casa e que fazem visitas para aquelas pessoas que estão doentes, acamadas, sem possibilidade de vir até a casa espírita. Então, vai-se na casa, aplica o passe, faz uma leitura, conversa com as pessoas. É um trabalho muito bem aceito, muito importante e que neste período continua sendo realizado, mas à distância. Nós fazemos as vibrações para as pessoas que eram visitadas, entramos em contato, a coordenadora do trabalho entra sempre em contato para saber como estão e leva sempre uma mensagem amiga. E agora nós vamos falar do atendimento fraterno mesmo, que é a gente diz que é a porta de entrada para a pessoa na casa, né, que nos procura e muitas vezes se interessa pela doutrina e acaba aqui ficando com a gente. Então, o atendimento fraterno é, na verdade, uma reunião pública que é aberta a todos. Neste horário, nós fazemos leituras de mensagens consoladoras, a gente faz breves comentários, as pessoas se identificam muito com essas mensagens por serem consoladoras, né? E cada pessoa que deseje conversar, nós temos em cada horário sempre 2 pessoas prontas para atender. Nesse momento, nós pedimos para as pessoas que liguem aqui na casa, né, 3407-4552, das 12 às 17 horas, e façam um agendamento para ter a certeza de que serão atendidas, porque como são muitas pessoas, às vezes, né, no horário do atendimento, né, a gente talvez não consiga atender a todos. Então, agendando, a gente já se prepara para atender e vamos atender todos aqueles que estão agendados. Mas caso não dê, pode vir também que a gente vai fazer todo o esforço para atender da mesma forma. Então, o entrevistador é aquele que está sempre pronto para ouvir, para acolher com empatia, para ouvir com humildade, sem julgamentos, né? Para poder ajudar a pessoa a trabalhar muitas vezes o perdão, o auto-perdão, que é algo que a gente percebe no dia a dia, uma grande demanda dessas questões. Ajudamos também a trabalhar as dores. Nós vamos sempre indicar para essas pessoas que nos procuram o Evangelho no Lar, a oração. Algumas mudanças de postura vão auxiliar as pessoas a se sentirem melhor e isso a gente comprova assim de uma semana para outra o efeito que tem na vida das pessoas, a oração, o Evangelho no Lar, a caridade, né? Nós incentivamos sempre a caridade porque quando nós levantamos um caído, nós levantamos juntos. E quando se fala em caridade, a gente não está falando em dinheiro. A caridade não se faz só com dinheiro. A caridade se faz com tempo, né? Doar uma parte do nosso tempo, um sorriso, um cuidado, uma atenção. Isso traz muito bem-estar para quem faz. E temos sempre alguma opção de voluntariar, tanto aqui na casa como na Coaseg. A Coaseg nós dizemos que é uma entidade parceira, né, um braço socioassistencial da nossa casa, que hoje tem o acolhimento, o Lar Dona Anita, tem também o projeto de adoção, projeto de apadrinhamento afetivo, né, maiores informações basta nos procurar. Nós temos aqui na casa também um departamento chamado Ceareiro Solidário, onde a gente faz campanhas, por exemplo, estamos fazendo campanha de brinquedos, estamos fazendo uma campanha de alimentos para a Coaseg, porque há muita necessidade em todos os lugares, né? Então, com relação a este mês, ao Setembro Amarelo, são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio. O desconhecimento de como funcionam as leis, a justiça e a misericórdia divina, muitas vezes atrapalham a todos nós, né? E as causas são muitas: o materialismo severo, a solidão,
a depressão, enfermidades incuráveis, a violência, os maus tratos, os abusos de todo tipo e atualmente a falta de trabalho, a pobreza extrema, a falta do alimento às vezes dentro de casa, também o fanatismo religioso, a negligência e o abandono familiar, que é maior do que a gente pode imaginar, perdas afetivas, o alcoolismo, as drogas, os distúrbios mentais, a desesperança e também a obsessão de espíritos. Quando se percebe a interferência espiritual, o entrevistador pode também oferecer o atendimento espiritual das entidades que muitas vezes influenciam aquela pessoa. Existem causas que são realmente mais profundas, são doenças, mas existem também as causas que são espirituais. Muitas vezes a causa espiritual vem depois, porque pelo fato da pessoa estar naquele estado, ela atrai para si as influências espirituais. Que quer nós acreditemos ou não, o mundo físico e o mundo espiritual interagem constantemente. E quando nós identificamos uma interferência espiritual, isso sempre com muito cuidado, com muita cautela, é oferecido esse tipo de, vamos dizer, tratamento entre aspas, mas é um atendimento às entidades necessitadas. O objetivo é atender às entidades que possam estar interferindo nesta pessoa. E uma vez esclarecidas essas entidades, a pessoa sente a melhora, ela sente a melhora, isso a gente pode constatar sempre. Então, mas nós entendemos que nós podemos ser apenas facilitadores. Os problemas são resolvidos por cada um. A casa espírita não promete cura, não cobra de ninguém, né? Nós entendemos que Deus ajuda as suas criaturas através delas mesmas, com o esforço da autorreforma, que é isso que nós podemos auxiliar aqui na casa espírita. O entrevistador vai sempre analisar a situação e orientar também a procurar ajuda profissional de um médico ou de um profissional da área da psicologia. O centro espírita não substitui a medicina. Nós precisamos lembrar constantemente que medicina é bênção de Deus na Terra. Jamais vamos aconselhar a pessoa a deixar medicamentos ou desistir do acompanhamento profissional. O centro pode oferecer apoio e ajuda espiritual apenas. Sempre devemos estar atentos para orientar e perceber as necessidades das pessoas, pois muitas vezes não basta o desabafo e a orientação. A pessoa muitas vezes precisa muito mais do que isso. Então, os entrevistadores são sempre preparados para que estejam muito, muito atentos mesmo, né? A nossa parte nós podemos fazer, mas a parte da pessoa e a parte profissional são os profissionais que fazem. O centro espírita pode e deve ser o ambiente onde as criaturas possam ser beneficiadas, esclarecidas, reconfortadas, capazes elas mesmas de resolver seus problemas mais doloridos. Então a gente ajuda a pessoa a ter confiança, a promover as mudanças na sua vida, né? A compreender que se ela tiver sempre as mesmas atitudes, as mudanças ficam difíceis de ocorrer. Mas nós sempre nos colocamos juntos para auxiliar constantemente, para conversar, para oferecer os ouvidos, porque muitas vezes a pessoa que ela mais necessita é achar alguém que ouça as suas dificuldades, as suas dores, e isso já traz um grande alívio. Mas como nós alertamos já antes, isso pode não ser tudo. Existem muitas situações em que a pessoa não deseja receber ajuda.
às vezes são os familiares, né? Os familiares trazem meio na força e a pessoa, ela fica, ela não quer, ela não está aberta a conversar. Então nós também não podemos forçar, né? Tudo tem seu tempo e às vezes a dor não é tão grande a ponto da pessoa desejar essa ajuda. E nós também não devemos nos frustrar por isso. Muito importante prestar atenção nos gestos da pessoa, isso a família deve estar atenta, as pessoas que têm tendência ao suicídio, prestar atenção sempre, né? E estar pronta para ajudar. Sempre que tem vida, tem jeito, e nós vamos, né, fazer tudo para auxiliar. Lembrar que depressão não é frescura, que a família deve observar as mudanças que ocorrem. Quando a pessoa começa a falar que ela não serve para nada, que ela é inútil, né, estar muito atenta a essas falas. Os relatos de pessoas que sobreviveram ao suicídio dizem que no último momento já sentiram o arrependimento. No Liberal do domingo, do dia 26 de setembro, tem uma entrevista com um comandante da Polícia Rodoviária, um tenente-coronel, uma entrevista muito interessante, quem puder dê uma lida, porque ele é um pesquisador do assunto e ele fala da experiência dele. Mas nós queremos lembrar que ninguém vem ao mundo para sofrer, né? Todos nós temos problemas, nós viemos ao mundo para aprender com as nossas experiências, com os nossos enganos, com nossos equívocos, que eles possam, os nossos enganos e os nossos equívocos, transformarem-se em experiências. E assim a gente vai vivendo melhor, né? Nós podemos ser aquele sirineu anônimo, aquele que ajuda a aliviar as dificuldades. Em todos os momentos, todos nós temos possibilidade de ser esse sirineu na vida das pessoas. Diz o escritor Exupéry que cada pessoa é responsável por todas as pessoas. Então nós estamos interconectados, diz no Livro dos Espíritos, que tudo no universo se encadeia. Então o problema de um é o problema de todos e nós precisamos nos envolver. O que o acolhimento faz em cada coração? Não temos ideia dos processos que ativamos com um simples sorriso e um olhar de amor. Não há alma que resista à força do amor. Vamos sempre lembrar Jesus e ajudar as pessoas a lembrar Jesus. Do vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Procure ajuda, não tenha vergonha de procurar ajuda. O suicídio é uma ilusão, porque somos seres imortais. A vida continua plena depois da morte do corpo físico. Ter a certeza da continuidade da vida faz toda a diferença. E tenhamos sempre respeito uns pelos outros. Que Jesus nos ilumine e nós vamos para a nossa prece final, agradecendo sempre o amparo que temos constantemente. Mesmo que não percebamos, mãos invisíveis cuidam de nós todos os dias, especialmente naqueles momentos que mais necessitamos, naqueles momentos que vamos ao mar profundo da nossa existência, na nossa mais intensa dor. Somos sim cuidados com imenso amor, tenhamos todos a certeza disso e não desistamos, confiemos e que assim seja. Nós vamos pedir que todos se inscrevam no nosso canal, quem ainda não se inscreveu, que ative o sininho, que dê um like e também vamos lembrar que as medidas sanitárias continuam. Devemos ainda manter o distanciamento social, não promover aglomeração, usar máscara, usar álcool em gel, respeitar o próximo. Essas atitudes significam respeito ao nosso próximo. E também tomar a vacina, tomar as 2 doses da vacina. Lembramos que ela só vai fazer efeito, todo o efeito possível após a 2ª dose.
Um abraço a todos e muito obrigada.